com esse vento, com esse desastre na história de Santa Catarina? Não, esse é o mais forte já registrado. Esse é o mais forte. E o pior é que o sistema meteorológico diz que agora pode ser algo comum, né, que pode se repetir isso daí várias vezes ao longo dos próximos anos aí, que nós vamos ter que aprender a conviver com essa novidade aí, né? Nós tivemos uns anos atrás. Antigamente se falava que o Brasil era livre de todos esses problemas, terremotos, vendavais, ciclones, e não era nada um pouco disso, né? Que as enchentes que nós sofrimos não tinham o impacto que começaram a ter, década de 50, 60, era um pouco. Do que tinha muito aqui era a seca. A seca lá no Nordeste era a calamidade pública mais conhecida. Sim. Hoje já começamos a ter problemas graves de enchentes, chuvas que derrubam morros, desastres, alguns. E esse aí foi impressionante, né? E foi aí, em Camboriú. Aqui em Camboriú foi bem forte, Balneário Camboriú foi bastante forte, Florianópolis foi bastante forte. Esse pegou o estado todo, esse foi a diferença do que teve há uns anos atrás, que pegou só o sul do estado, esse pegou o estado todo de forma bastante violenta. Nós tivemos lugar que ficou sem luz por uma semana, sabe, que era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então acabamos ficando sem luz por uma semana em alguns lugares. E estamos convivendo com a seca também, né, Roberto, que antes era algo, né, mais do Nordeste, né, e agora aqui a gente também já está convivendo com a seca. Esse ano foi um ano de muito pouca chuva para nós aqui, muita falta d'água. Engraçado, e o Rio Grande do Sul está tendo enchente. Sim, o clima está muito... Está muito louco, né? Sempre teve, né? Sempre teve. Aqui no Nordeste, quer dizer, eu estou aqui em Brasília, mas eu vivi lá no Nordeste, calamidades sempre existindo, e junto a profunda desigualdade, a miséria, a pobreza, muito forte. Sim. Né? Nos pega muito forte. Bom, Roberto, nós já estamos ao vivo, né, com os nossos amigos do Cidadania aqui de Balneário Camboriú e de toda a nossa região, né? Então, já aproveitar que nós já iniciamos o nosso bate-papo, né, para agradecer a sua disposição, né? Como já falei no início, era para nós termos feito na quinta-feira passada, mas infelizmente com a catástrofe que se assolou, a gente deixou para hoje. E eu já queria começar logo pedindo para que você falasse um pouco para nós desse novo momento do partido, que já estamos aí há um ano, mais ou menos, com essa nova denominação, né? Somos um partido que nasceu lá em 1922 e fomos nos modernizando ao longo da história e agora demos mais um passo aí para mais uma modernização, né? Virando o Cidadania, né? O sucessor do PPS. Queria que pudesse falar um pouco para nós desse novo momento do nosso partido. Olha, isso é uma história de autocrítica, né? Derrota histórica que tivemos e a necessidade de acompanhar as mudanças que começaram a acontecer no mundo e de forma muito profunda. Não era um processo evolutivo normal. Nós começamos a viver, no início da década de 70, particularmente, um processo de clara ruptura de era de civilização. Não tínhamos a exata noção, mas ali já estávamos construindo as bases dessa sociedade do futuro, que ainda não sabemos como denominá-la. Lá atrás falávamos da revolução científico-tecnológica e que hoje mais claramente se aproxima da ideia da sociedade da inteligência artificial. Vamos dizer que esse talvez ilustre. Isso passou a ser percebido pelo velho Partido Comunista Brasileiro. As vicissitudes da União Soviética, momento em que surgiu na história Gorbachev, tentando construir alternativas, reformas, a perestroika, do ponto de vista da reforma econômica do sistema estatizado da União Soviética, a glasnost, que era a discussão
de processos de maior transparência, de busca da abertura democrática. Essa reforma era uma tentativa de fazer com que a União Soviética fizesse um ajornamento. Eu estava, inclusive, na União Soviética, participando de um congresso em nome do PCB, em que a discussão era exatamente essa: a perda que o país estava tendo por não ter aumentos de produtividade, de inovações tecnológicas, estava atrasado. Embora tivesse ido ao espaço, tivesse lançado o primeiro satélite, o Sputnik, todo o avanço, mas era muito vinculado à corrida espacial e ao armamentismo, a corrida das armas, do equilíbrio do terror. Mas, em termos de sociedade, era uma sociedade que estava vivendo um processo de degradação econômica e social. Isso era demonstração de que se aproximava, se não fizesse a reforma, o fim. E a reforma não foi feita. Ao contrário, foi barrada, derrubaram e a partir dali extinguiu a experiência mais significativa do socialismo real. A China fez a reforma. Demorou um pouco mais, mas fez e conseguiu fazer. E hoje é essa grande potência do ponto de vista da economia mundial. Já nessa nova sociedade, não uma potência econômica do ponto de vista da sociedade industrial, mas ela está disputando o futuro junto com os Estados Unidos, 5G e todo um debate sobre o avanço da inteligência artificial, da robotização, da computarização, das cidades inteligentes, todo esse processo moderno que nós estamos aqui no Brasil, por conta, inclusive, dessa pandemia, vendo uma aceleração. Isso que nós estamos fazendo é próprio dessa mudança de civilização. Nós estamos aqui experimentando outra forma de nos comunicarmos e muito mais eficiente. Por quê? Porque é uma comunicação com o mundo todo, não apenas com o nosso vizinho, não apenas na nossa comunidade, na nossa cidade. Quando se expande um pouco mais para países continentais, distâncias imensas. Embora a Terra, o planeta globalizado, redondo, é do mesmo tamanho, mas encurtaram-se as distâncias. Nós estamos muito mais facilmente, eu tenho percebido e tenho comentado, que eu estou tendo mais ligação com o partido Brasil afora do que tinha como presencial, que eram as capitais, algumas grandes cidades, e isso esporadicamente, porque significava um deslocamento de longa distância. Agora, nós estamos, a qualquer momento, nos comunicando e com presença, embora virtual. Mas a presença, nós estamos com esse processo em plena aceleração. E isso, lá atrás, se percebia não essa realidade de hoje, mas sabia que o que vivíamos não seria a realidade do futuro. A mudança das inovações na comunicação, as descobertas da ciência, particularmente nesse campo, mas em todos os outros, mudando o modo de produzir, era percebida pelo partido e discutíamos lá atrás que era necessário uma nova formação política. Não era um novo partido, era entendendo que a representação política, a própria democracia representativa, estaria e sofreria mudanças na sua prática, na sua articulação, na sua realidade. Nós estamos hoje vivendo, por exemplo, e já vivemos em campanha completamente distinta das campanhas que eu fiz durante minha vida toda. Durante muito tempo, as campanhas, mesmo com alguma modernização, mas era do mesmo feitio. Você melhorava o carro de som mais potente, o microfone melhor, eram avanços, mas dentro de uma determinada configuração. Não mudava na essência. Hoje,
a campanha mudou substancialmente. Por quê? Porque ela se faz muito mais pelas redes do que pelo contato direto, embora ainda exista o contato direto. Mas é evidente que não é mais o determinante. Isso já se sentiu quando chegou a televisão e tudo, mas você demorou muito tempo para mudanças tão substantivas. E agora você muda muito rapidamente. E são mudanças profundas, né? Então, essa compreensão desse novo mundo que vinha, nova sociedade, colocava não apenas em questão os nossos paradigmas. Se falava muito da predestinação da classe operária, que iria, ao assumir o poder, construir uma sociedade sem classes, uma sociedade mais justa, mais igualitária. E isso não aconteceu. E não aconteceu o que é mais grave. Não é apenas porque não se concretizou, é porque aquilo que imaginávamos ser o processo começou a deixar de existir. Ou seja, a própria classe operária começa a ter um cenário finito, começa a desaparecer como classe que possa vir a ser dominante. Por quê? Porque ela perde, inclusive, protagonismo no modo de produção, que passa a ser algo que a automação responde a partir, inclusive, de inteligências artificiais. É esse mundo novo que aí está, das plataformas, de todo esse processo em que você começa a deixar de utilizar a mão de obra humana diretamente envolvida na produção e na distribuição dos produtos. Se comenta que aqui a alguns poucos anos você não vai ter mais nas estradas motoristas dirigindo caminhões. Isso será feito pela computação, né? Pelo drive próprio do robô. Toda uma mudança, dando alguns exemplos, que faz com que a sociedade comece a ser outra, nas suas instituições, nas suas relações sociais, e nas instituições víamos ali que uma delas estava também fadada a desaparecer. Ainda terá tempo, isso não é um processo de ruptura, isso vai processos de rupturas. Você ainda terá o partido político, mas você precisa entender que ele já não representa a única forma de fazer representação política, porque as redes substituem as formas das pessoas se articularem, formam tribos por seus interesses pontuais, não apenas por uma visão de sociedade. Então, todo esse processo foi lá atrás percebido. A primeira mudança não foi por esta percepção, mas foi pela derrota de não ter entendido, lá no caso do socialismo real da União Soviética, foi uma mudança pela derrota histórica sofrida por nós. É a metáfora que se usa, e eu uso muito, de que o muro de Berlim caiu na nossa cabeça. Ou seja, não tem por que imaginar que aquilo dali não sofreu uma derrota. E teríamos que analisar por que fomos derrotados. Porque nos nossos valores, é evidente que, independente dos crimes cometidos até, mas os nossos valores são valores que são permanentes dentro de uma visão humanista, dentro de uma visão de sociedades mais justas, mais iguais, mais solidárias, mais fraternas. Isso são valores que não se perderam. Ao contrário, num país como o Brasil, cada vez se afirma mais. E a pandemia demonstra a sua necessidade de se implantar sociedades mais iguais, porque mostrou o que é de perverso entre nós. Sofrem mais, vivem sem dignidade, e governos que se sucedem, e mesmo quando afirmam defender tais valores, pouco fizeram, ou quase nada fizeram, pouco mudaram. A sociedade continua. Basta ver um exemplo bem recente do que se fez aprovando o novo marco regulatório do saneamento básico. Por quê? Nós temos quase a metade da população brasileira sem acesso ao saneamento básico. Veja que absurdo, né? Quando você tem, nos países mais desenvolvidos, há quase 100 anos,
essa questão resolvida. Que coisa absurda! Nós temos ainda analfabetos. Não é o analfabeto funcional, isso é uma outra quantidade imensa. Mas são analfabetos também com quantidade de analfabetos que é vergonhoso até para a América Latina. Toda essa realidade brutal que nós temos, isso precisa ser enfrentado por valores e luta. Nós começamos a descobrir que o nosso projeto foi derrotado. Tínhamos que começar a pensar como fazer valer esses valores numa sociedade como a nossa e com que tipo de organização, como entender o que está havendo de mudança. Então, a transformação de PCB, com base na derrota histórica, para o PPS, era uma primeira tentativa. É evidente que tivemos papel nesse processo, fomos fermento em algum momento, mas é evidente que não conseguimos aquilo que imaginávamos conquistar, que era um protagonismo político maior. Nesse sentido, começamos a perceber, mais ainda com a crise dos partidos políticos, que era momento de começar a buscar aqueles que surgiam como processo de renovação, utilizando essas novas ferramentas, e daí se partimos para conversar com esses movimentos cívicos e sociais. E a ideia, a partir dali, era de criar uma nova organização política, uma nova formação, como dizíamos lá atrás. E isto viabilizou o Cidadania, né? Que tem como compromisso maior entender essa nova movimentação política, essa nova representação, esses novos movimentos que já não são os movimentos políticos tradicionais, que não vêm das organizações sociais, de bairros, que não vêm dos sindicatos, que não vêm dos estudantes das universidades, ele vem da sociedade em geral, que se junta por seus interesses, por pontuais interesses, por objetivos comuns, e nesse processo muda a própria relação humana. Partido político é datado, veio com a sociedade industrial. Nós estamos no limiar de uma nova sociedade, novas formas de representação política vão surgir. Nós estamos tentando, nesse processo de transição, nos afirmarmos. Cidadania representa isso. Querer ser uma representação política que tenha a capacidade, que entenda e que busque ser vanguarda de afirmação desses valores de igualdade, de justiça, de liberdade democrática, de visão de que temos que superar esta sociedade desigual e perversa brasileira. Nós temos que construir uma sociedade mais justa, mais fraterna. Então, na aplicação desses valores, o Cidadania busca ser essa nova formação contemporânea desse futuro, dessa sociedade da inteligência artificial. Esse é um pouco sumário do que hoje nós somos Cidadania, sucedendo o PPS com abertura de por que caiu o muro, nós precisamos abrir também o diálogo, que o muro impedia, concretamente, de forças liberais progressistas com os sociais-democratas que resultaram do velho Partido Comunista. E aqui tem um representante que tenta ser, como eu disse, contemporâneo do futuro, embora o futuro sejam de vocês, os mais jovens. Não, mas eu acho que você, Roberto, consegue fazer a síntese desse futuro nosso dentro do partido. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui nessa conversa, já verifiquei aqui que nós temos gente de Balneário Camboriú, Navegantes, temos gente também de Brasília, a Tereza Vitali está nos acompanhando, de Maringá, de Joinville nos acompanhando, então nada mais consegue ficar no âmbito local, né? É aquilo que tu dizia, você lá na década de 70 participou de um congresso que discutia o futuro, provavelmente teve que voltar para o Brasil, fazer alguns textos, dividir esses textos com o partido para que o partido tivesse o conhecimento. Hoje a gente consegue fazer isso online, né, a qualquer momento, e isso muda também as relações com as pessoas. E o Cidadania justamente conseguiu
trazer esse sentimento de modernidade para a política, e eu acredito que nos próximos anos nós teremos aí um grande desafio para frente, que é a unificação das forças democráticas, das pessoas que têm aí um viés de política humanista, porque o que nós estamos vendo hoje no Brasil é uma divisão que chega a ser dolorida para nós que fazemos política, né? Você ou é a favor de A ou é contra A, né? Se você é a favor de A, você é porque você é PT. Se você é PT, se você não é PT, você é Bolsonaro. E a gente que faz a política humanista fica no meio do caminho, meio que sem saber para onde correr. Mas eu tenho a impressão, já entrando um pouco para vir para a conjuntura, que nós estamos vivendo, por incrível que pareça, e isso é paradoxal, rara infelicidade, por um lado, de termos uma pandemia, uma tragédia como essa, que é da humanidade, que atinge aqui nós de forma muito dura, exatamente pela outra infelicidade, de termos, nesse momento, um irresponsável na presidência da República. Um autoritário, antidemocrático, obscurantista, um nacionalista exacerbado que não entende esse novo mundo, que superou fronteiras dos Estados nacionais, que no processo de globalização, trazendo vários desafios, problemas, é evidente que problemas existem, toda mudança gera problema, mas, ao mesmo tempo, exigindo também governança global, entendendo que a pandemia demonstrou isso, e nós podemos sair dela até mais rápido do que em qualquer outro tempo, por essa integração, pela globalização, porque a ciência está sendo discutida e tem participação de todos os cientistas do mundo, trabalhando dentro de uma visão global do mundo que enfrenta igualmente um problema. Isso, antigamente, isso não existia. Havia contatos, mas é evidente que não com a intensidade que nós temos agora, que anuncia, inclusive, a proximidade de uma vacina que, em qualquer outro tempo da história, levou anos e anos para que fossem produzidas, fossem descobertas e produzidas. Hoje você está tendo isso. Mas eu estou querendo trazer para a conjuntura só para dizer um dado importante. É de que, apesar de você ter essa disjuntiva ainda do bolsonarismo ou lulismo, você começa a ter uma ampla maioria na sociedade brasileira democrata, que está conseguindo barrar Bolsonaro. Não vamos ficar imaginando que Bolsonaro foi detido apenas por conta da grande atuação que o Supremo Tribunal Federal está tendo, porque ele não conseguiu ter as Forças Armadas vinculadas à sua aventura de autogolpe, de tentativa de implantar regime autoritário no Brasil. Não, foi a sociedade brasileira, representada pela imprensa, pelos movimentos sociais, por uma série imensa de manifestos, de eventos, e olhe que tudo um pouco limitado, pouco não, muito limitado, pela pandemia, pelo isolamento, mas você conseguiu, na sociedade, ter um pensamento amplamente majoritário em defesa da democracia. Não é para ficar nos louros dessa vitória, até porque a luta continua. Não vamos ficar pensando que a guerra acabou. Bolsonaro até houve um recuo porque está acuado pela série de denúncias, a partir, inclusive, daquela pior dele, que foi a prisão do Queiroz, colocando no colo dele a corrupção, e agora explode. Explode, inclusive, pelo Facebook, numa pressão mundial, que não é apenas brasileira, abrindo exatamente a manipulação absurda que se faz com esse instrumento tão importante da humanidade, que são as redes, as comunicações, esse instrumental que nós temos, e que é manipulado de forma criminosa, e nós estamos vendo aí CPI de fake news, investigação do fake news no Supremo. Então, mas é um quadro de luta, não é um quadro para acharmos que somos vitoriosos, tem que continuar a luta, talvez até possa chegar à conclusão de que a continuidade de Bolsonaro, não apenas pela a sua
falta de empatia, de solidariedade, até criminosa no trato e no enfrentamento da pandemia, mas até pelo desastre que é o seu governo, a economia, o que vamos quando sair disso, é um incapaz, é um inepto, e talvez se possa voltar a discutir, até porque já discutimos por duas oportunidades e aplicamos aquilo que é constitucional, que é democrático, embora signifique um processo de ruptura, mas que é o impeachment. Isso pode vir a ser até uma necessidade. Ainda o próprio Cidadania não chegou a uma posição comum, mas isso está na agenda política brasileira e nós precisamos estar acompanhando, porque talvez possa se impor como necessidade para o Brasil, tal como aconteceu muito recentemente, e vocês, mesmo jovens, viveram, porque foi muito recente, o impeachment de Dilma. De fato, Roberto, nós precisamos ainda evoluir bastante nessa discussão, e em especial a questão da ciência, como nós falamos. Eu me lembro que uma das primeiras conversas que eu tive com você, há 20 anos atrás, como membro da juventude ainda, do antigo PPS, eu vim tentar mostrar para você o quanto que era importante os movimentos de estudantes, UNE e tal, e você falou um negócio para mim naquele dia que me marcou bastante e que marcou a militância minha dali para frente. Você disse: olha, João, isso que está aí de movimento estudantil já é um negócio do passado, já não é mais um negócio da juventude. Vocês têm que se preocupar com a ciência, vocês têm que se preocupar com um novo tipo de representação que vai surgir para os movimentos de juventude. Falou isso lá no gabinete da liderança do partido lá em Brasília, e isso me marcou, porque eu digo, como nós, jovens, à época, nós jovens éramos atrasados, inclusive no nosso próprio pensamento, e precisou alguém que já não era mais jovem vir e nos falar disso. E isso tudo se configura, alguns anos depois, né, com os movimentos que se organizaram, Acredite Agora, Renova Brasil e tal, e mais uma vez a sensibilidade do partido de entender que esses movimentos precisam também ter um espaço onde eles possam estar participando, já que a nossa legislação ainda é muito amarrada, né, não tem nenhuma modernidade quanto a isso. E, na sequência, nós vemos um governo que nós temos agora que tenta puxar isso tudo para trás, para o conservadorismo, para esquecer um pouco da ciência, esquecer um pouco da modernidade e tal. E a gente vê ataques constantes, né, à ciência, à modernidade, né? E, mais uma vez, acabamos, nós, da cidadania, tendo um papel fundamental em dar essa garantia do futuro da ciência, da tecnologia, né? Eu acho que é mais ou menos esse o caminho nosso daqui para frente, né? Acreditar na ciência, na tecnologia, e que ela pode também fazer parte da política, né? Certo. Olha, eu não sei como vai ser a nossa reunião, talvez abrindo aí debate, mas deixa eu colocar uma coisa que eu li hoje. Tinha ontem já lido, quer dizer, o Brasil no mundo nos enchendo de vergonha. Mas não é uma vergonha por bobagem dita, não. É por ação política do Brasil no mundo. Ontem eu tive notícia, por exemplo, que nós votamos contra uma resolução da ONU que tratava de problemas de educação sexual das jovens e adolescentes, das mulheres. Uma resolução própria para a questão da saúde e também de esclarecer a juventude até contra a violência sexual que existe. Pois bem, essa resolução o Brasil votou contra. E junto, aí você imagine junto de que países? Dos países que tratam as mulheres como fossem pessoas de segunda categoria, não seres humanos plenos e completos, que são países, alguns árabes, que inclusive mutilam as mulheres. E o pior, o Brasil admitiu votar a favor de que continue as mutilações das mulheres, em nome de uma cultura evidentemente desumana. Veja a que ponto chega a nossa política externa em função desse obscurantismo.
dessa visão atrasada de templários, de pessoas que ficam imaginando, vendo comunistas debaixo da cama, em qualquer esquina, de uma grande guerra ideológica e cultural contra o gramsciano, marxismo, que diabo seja, toda a invenção de um espectro, de um fantasma. Mas isso está aí presente, inclusive juntando em alguns momentos com um fanatismo e fundamentalismo religioso. Então, veja, nesse sentido, o que nós estamos enfrentando. Um momento de profundo retrocesso. Retrocesso não apenas do ponto de vista político, retrocesso como civilização. E, por isso, é importante a gente estar bem consciente do nosso papel, de ter como base o iluminismo, a razão, a ciência, termos a liberdade e a democracia nos guiando. E agora, veja aí como é que nós vamos organizar para não ficarmos esse diálogo só eu e você. Nós estamos com bastante gente nos acompanhando, está aberto, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, né? A Liz está selecionando lá e passa para nós. Então, nós temos mais um tempo aí. As nossas lives, Roberto, a gente tem costumado fazer elas bem rápidas, para não ficar muito tempo e tal, né? Então, é mais ou menos nessa linha. Mas já chegou aqui para nós uma pergunta, pergunta do Rogério. Ele quer saber se o PPS se o Cidadania vai ser protagonista em 2022, se temos planos para 2022. Olha, temos, sofreu, como tudo mais, o impacto da pandemia, era uma articulação feita com quem não estava diretamente envolvido com a política, ficou dentro daquilo, inclusive com grande participação nos movimentos de solidariedade no combate à pandemia. No caso concreto, Luciano Huck. Nós estávamos conversando, é uma hipótese, não deixou de existir, apenas foi paralisada um pouco, porque estamos fazendo assim, mas a opinião pública não está sendo voltada para a política. Claro, temos que ter até cuidado, porque em alguns momentos, eu me lembro, tentei fazer pelas redes um pré-lançamento das nossas pré-candidatas e pré-candidatos a prefeito, Brasil afora, e sentimos que não podíamos fazer isso. Não iria ser entendido pela sociedade, porque é momento da prioridade maior e quase única de atacar a questão e enfrentar a pandemia, enfrentar essa tragédia. Mas, de qualquer forma, esse projeto continua. E em função de quê? A primeira coisa de dizer é de que isso surge porque é uma celebridade. Não temos que fugir disso. Não é apenas porque teve alguma simpatia de alguém ou porque ele teve interesse já ali no final do ano de 2017, imaginando uma participação em 2018. Não foi só por aquilo, foi em função desses movimentos sociais que ele se vincula. Ele é vinculado ao Renova, ao Agora, ele tem essa compreensão daqueles que se integraram em outros movimentos e que, a partir do Renova, se unificaram em torno do conhecer o que era Luciano Huck, a sua cabeça, a sua compreensão, sua concepção, que não é apenas um grande profissional da televisão, um grande apresentador. Aquilo é a celebridade que lhe dá com chances de, se for ampliada a compreensão do que ele pensa, se tiver força política participando da construção de uma alternativa política que seja antenada com esse mundo do futuro e não representando forças do passado, seja ela qual for, mas que ainda são prisioneiras da sociedade industrial. Para dar um exemplo concreto nisso, é uma sociedade, alguns setores, inclusive de esquerda, que pensam que a pauta brasileira, a agenda brasileira, é ainda a CLT.
ela está ainda regulando. Por quê? Porque não há ruptura de vir num outro dia uma nova sociedade. Mas você tem que discutir as relações de trabalho, essas relações de futuro. São os problemas de quem? De quem usa a plataforma para estar distribuindo comida, esses entregadores, para discutir a plataforma do que o Uber significa, do que significa uma nova forma de fazer turismo, não indo para hotel, mas indo para aluguéis de apartamentos e casas. Então, esse mundo novo que está aí está dentro do chão de fábrica, que não tem mais peso, o andar humano, aquilo está lá fixado, os robôs que fazem a linha de montagem das máquinas, do pensamento através dos computadores. Então, esse novo mundo está indicando que você precisa ter novas instituições, como construir isso. Então, esse é o nosso desafio. É o desafio de como construir essa possibilidade. E, para isso, precisamos ter pessoas que sejam deste mundo, que já estejam ligados ao futuro, que não estejam olhando os nossos problemas da Amazônia e preocupado, claro, com o desmatamento, mas preocupado porque o desmatamento está levando boi ou soja. Não, o que é o valor da Amazônia? Aquilo tem um valor econômico. E a inteligência artificial pode bem utilizar, inclusive em grandes pesquisas, para um mundo do futuro que vai ter novas formas de produzir, inclusive alimentos. Alguém vai imaginar que nós não vamos fazer em laboratório até o ovo, que é aquilo que cria a vida. Então, nesse sentido, é dizer a você, a ideia e essa perspectiva de trabalhar uma hipótese, Luciano, talvez nos dê, pela celebridade que é, pela compreensão política que tem, e por nós termos a capacidade, e aí vai depender do processo, de articular forças políticas, quem sabe nós podemos ser grandes protagonistas nas eleições de 2022. Até por um fato, a sociedade brasileira, o eleitorado brasileiro está se conscientizando. Ele está começando a votar na alternativa para presidente e, ao mesmo tempo, nos partidos que apoiam essa candidatura. Isso se viu agora, inclusive, por surgir um partido que não era nada, o PSL, a partir da vitória de Bolsonaro. Então, está vendo. E o PT conseguiu fazer isso há algum tempo atrás. Isto está na sociedade. E, portanto, quem tiver uma alternativa presidencial pode, se for efetivamente competitiva, pode também se transformar no desaguadouro de uma grande formação política futura. Perfeito, Roberto. A Jaina Atanásio pediu para você dar um conselho para os nossos pré-candidatos a vereador. O que tu acha fundamental na campanha deles? Olha, isso aí, difícil, né? Você falou que eu tenho uma cabeça jovem também, mas nisso daí, olha, eu posso dar pouco ensinamento. O que eu posso dar como ensinamento são exemplos. Vocês precisam ter cuidado em saber que são servidores públicos, que têm que ter muita responsabilidade, que têm que ter com o serviço público o respeito, não imaginar, por exemplo, que alguém chegue a uma prefeitura e pense que a prefeitura vive para os seus servidores. Ela vive com os seus servidores para servir a sociedade, o seu município, a sua cidade. E isso com transparência, com dignidade, com aquilo que não se precisa alardear, mas que deve ser componente de todo ser humano em qualquer das suas atividades. A verdade, a transparência, a honestidade, a decência são os valores fundamentais que nós aprendemos na nossa vida. E a sociedade ensina isso. De vez em quando, nós temos aqueles que não seguem, mas a maioria da sociedade brasileira segue. Não vamos ficar caindo naquela de que somos impossíveis de imaginar uma sociedade mais justa por conta das iniquidades, das safadezas que acontecem. Isso em toda a sociedade, infelizmente, acontece. Não há perfeição humana. E quem não acredita em perfeição outra, temos que nos valer
do que nós somos. Então, não imaginar que existe perfeição, mas temos que trabalhar para ela. Então, o que eu poderia dizer é o seguinte: esse novo instrumental, você tem que estar muito presente nele. Essa campanha agora não será uma campanha que tenha a ver nada com as campanhas que eu fiz. E eu já fiz algumas recentes, porque participei dessa última, inclusive, de 2018, mas com dificuldade, porque não consegui construir aquilo que outros construíram, que estão mais adaptados, que estão aí integrados e que sabem utilizar melhor todo esse instrumental que as redes oferecem para fazer relacionamento, para expor ideias, para dar exemplos, para discutir, debater e formar eleitores para a sua proposta. Então, é bem utilizar isso. Talvez o grande, não é ensinamento, mas dizer da preocupação que todos devem ter, é como participar de forma bem efetiva nas redes sociais. Busque isso. E espero que a pandemia passe, a flexibilização nos dê um pouco de capacidade de andar e, como é uma eleição municipal, a andada buscando as pessoas, sem grandes aglomerações, não sei se isso vai ser possível, mas, de qualquer forma, dentro do possível, caminhando na cidade, se apresentando às pessoas, quando a flexibilização, com isso permitir na campanha. Mas tendo em vista esse grande elemento que surgiu e que será o grande instrumento por conta... Será em qualquer eleição futura, mas vai ser muito significativa nessa agora por conta da pandemia. Nós temos uma pergunta da Elisiane Cordeiro sobre cultura, mas antes eu vou passar do Jefferson Preto. O Jefferson é o nosso presidente do Cidadania da cidade de Joinville, e ele pergunta qual a perspectiva de crescimento do partido nas eleições deste ano. Olha, nós vamos fazer uma reunião na próxima quinta-feira, da Executiva Nacional, onde vamos discutir a avaliação do quadro nacional do partido nessas eleições municipais, com a Comissão Eleitoral Nacional. Eu tenho algumas ideias que já me foram passadas de conhecer. Nós estamos com o número de candidatos a prefeitos quase o triplo do que tivemos em 2016. Esse já é, claro, quantidade, mas quantidade como nós conseguimos, e as pessoas sabem que partido é esse, que é a sua mudança, mas é um partido que tem história, tem dignidade, e as pessoas têm respeito. Então, não é um partido que não tenha, mesmo com a sua pluralidade, temos pluralidade, e que bom que tenha, até porque não, já passou o tempo de um partido com um hegemonismo muito claro, com centralismo democrático, com um pensamento único, com diretrizes de imposição de determinadas posições. É ótimo que estejamos num momento de pluralismo. Mas nós temos um partido que começa a ser mais orgânico, a afirmação desses seus valores, dessa compreensão de estarmos representando o futuro, desse distanciamento desses extremismos à direita e à esquerda, um partido que tem representantes, que podemos até dizer de uma centro-direita, mas muito de liberais progressistas, portanto, de centro-esquerda. Temos essa configuração. E vamos ainda aprimorá-la, vamos consubstanciá-la. Isso é um processo, não vamos imaginar que agora nós vamos ter isso. Mas qual é a ideia? Ele está querendo saber do crescimento do partido. Perspectiva de crescimento, né? Olhe, o que eu posso dizer, vocês podem ter aí, por exemplo, em Santa Catarina. Você é de Joinville, nós temos uma grande candidata em Joinville, a doutora Tânia. Inclusive, participei de alguns lives com ela, acompanhei, e é uma grande conquista que o Cidadania teve. É uma pessoa respeitada em Joinville, que já trabalhou.
tem uma grande origem. Quando eu digo o seguinte, quem veio do velho MDB, da luta de resistência contra a ditadura, daquele melhor MDB da história, é evidente que tem todas as condições de representar o que tem de melhor na política brasileira. Então, estou dando aí. Tem outros exemplos. Você tem o surgimento de uma grande liderança mulher em Santa Catarina, que me parece que vai ser candidata, talvez, em Lages, que é a presidente, a nossa deputada Carmen Zanotto. Estou falando de duas mulheres para dizer que Santa Catarina está com ótima perspectiva. Você começa a ter. E tem outros, eu estou sabendo. Então, em vários estados, nós tivemos um crescimento exponencial. Minas, que estávamos muito em queda, por alguns problemas que aconteceram, perda de alguns quadros, estamos em plena recuperação. Temos alguns candidatos com possibilidade de disputas concretas em algumas capitais. Caso de Daniel Coelho, em Recife, o Vinícius Miguel, lá em Porto Velho. Temos possibilidade de disputa em alguns lugares. Em Aracaju, as pesquisas estão indicando uma mulher também candidata a prefeito, uma delegada de polícia mulher, que se teve um destaque importante no combate à corrupção lá em Aracaju, em Sergipe, e com grandes chances, inclusive porque o senador Alessandro Vieira está tendo um papel importante, se credenciou como uma grande liderança no seu primeiro mandato como senador, e está tendo uma projeção grande em Sergipe. Eu estou dando esse exemplo porque nós estamos melhor em vários lugares. E estamos presentes em todos os estados brasileiros. Esse é o mais importante. E, do ponto de vista de candidaturas a vereador, nós estamos, por exemplo, com 3 vezes o número de candidatos que tivemos em 2016, em muitos mais municípios do que naquela época. O partido experimentou um crescimento. E uma coisa boa, muito candidato jovem, que vieram dos movimentos. O Cidadania conseguiu atrair muito daqueles que fizeram o curso do Renova, de vários desses partidos vieram. Por exemplo, em 2 estados nós crescemos por algumas conquistas importantes. Na Paraíba, o governador, e nós vamos ter candidato em mais de 70 municípios do estado, bem mais do que a metade dos municípios, alguns com muita chance. Nós vamos ter também em Goiás a presença massiva do partido no estado, pela conquista de um vice-governador, um jovem também daquele estado, vice-governador, que tem uma boa presença em todo o estado. Então, eu diria a você que o Cidadania pode sair dessa eleição muito mais forte do que entrou, talvez muito mais forte do que em toda a sua longa história, embora sendo novo, né? Embora sendo novo. Presidente, tem um rapaz chamado Marzo Bonetti, eu não sei de que cidade ele é, mas eu creio que seja do Paraná, que ele está nos perguntando de como melhorar o diálogo ou ampliar o diálogo entre os diretórios municipais e a direção nacional do partido. Olha, a primeira coisa que eu estou, inclusive, dizendo, até porque eu gosto, eu tenho disposição e talvez esse processo que nós estamos aqui fazendo me dá ainda maior disposição, porque eu faço isso sentado na minha casa, não preciso viajar. Então, eu estou à disposição. Olha, qualquer diretório municipal, um dia desse, eu fiz uma entrevista com um movimento negro na Bahia, que me pediu e eu fiz. Foi até bom, porque também tinham lá alguns militantes que até se integraram no partido, se filiaram. Foi bom, foi uma boa coisa. Mas eu fiz também com o Partido de Jovens Imperatriz no Maranhão, o diretório municipal. Ou seja, qualquer partido e diretório que quiser, qualquer candidato que quiser também, é só saber da minha agenda. Se tiver espaço, estou à disposição para fazer,
porque eu estou, inclusive, percebendo que eu estou trabalhando mais do que se tivéssemos em época normal. E estou gostando por conta disso, exatamente. Não preciso fazer nenhum outro grande esforço, senão ajudar a cabeça a pensar, a discutir, a me inteirar e exercer aí o papel que eu possa exercer, ajudando o partido a compreender melhor, a se unir melhor, a ter uma presença mais efetiva. Estou à disposição, inclusive, para o seu diretório municipal, se quiser reunir, fazendo mais amplo, tal como está sendo feito esse aqui. É só. E eu diria mais, não precisa nem se preocupar em falar comigo. Pode falar com quem organiza tudo isso, que é o companheiro Laírson, no Diretório Nacional. É secretário de comunicação, ele é que está cuidando de todo esse processo, ele, inclusive, organiza esse Zoom, ou sei lá, todos esses instrumentos aí que nos colocam frente a frente. Então, acertar com ele, ele está, inclusive, fazendo a minha agenda para exatamente eu poder ter essa disponibilidade. Saiba que estou à disposição. Maravilha. Só corrigir o rapaz que fez a pergunta, é do Rio Grande do Sul. Eu achei que era do Paraná, mas é do Rio Grande do Sul. Para ver que nós demos uma ampliada. Roberto, nós temos algumas perguntas, mas eu vou deixar uma última pergunta, e aí, na sequência, deixar que tu possa terminar. Nós já estamos aí há mais de 50 minutos. Eu acho que tivemos um bom bate-papo. O tempo passa, a gente nem vê, né? Roberto, o vereador Jocelyn Nazari, aqui de Balneário Camboriú, perguntou se o senhor ainda tem esperanças de alguma recuperação da economia para esse ano, ou se acha que ela fica nessa estagnação que está ainda. Olha, o problema da economia, e isso vai ter que ser começado a discutir agora, nós estamos até tentando fazer com um grupo do Rio Grande do Sul mesmo, que eu participo, o ex-governador Antônio Brito, Nelson Proença, alguns intelectuais, nós estamos lá discutindo. De vez em quando fazemos uma reunião e trocamos ideias. E já conseguimos até fazer com que Harvard, porque um dos participantes é um professor brasileiro em Harvard, e com eles conseguiram lá, por ideia nossa, de fazer um encontro com os presidentes de partidos aqui no Brasil. E pela primeira vez a gente fez um encontro em que a Gleisi estava presente, o presidente do PDT, eu estava presente, o presidente Bruno Araújo, do PSDB, e patrocinado por Harvard. E nós estamos pensando agora exatamente fazer um encontro com Armínio Fraga e Pércio Arida, talvez o Marcos Lisboa, aquela Mônica de Boyle, tentar saber se podemos reunir para começarmos a discutir que ideias para uma economia pós-pandemia. Que projetos, que visão devemos ter? Então, para começar a discutir isso, precisamos. Já é chegado o momento de começarmos a saber. Para saber, inclusive, como vamos sair. Porque, vindo do governo, o que nos parece, a mim, pessoalmente, inclusive, é de que o Paulo Guedes é tão incompetente e inepto quanto o Bolsonaro. Um desastre. A única coisa de importante que esse governo fez na economia foi a reforma da Previdência, que não teve nada a ver com o governo, porque isso já vinha sendo muito discutido e, se não tivesse sido Janot, teria sido aprovado no governo Temer. E quem aprovou foi o Congresso, especialmente a liderança de Rodrigo Maia. Precisamos até, um dia desse, o Estado de São Paulo publicou uma estatística significativa, impressionante. 90% das leis que tratam da pandemia foram de iniciativa do Congresso Nacional. Não foi do governo Bolsonaro. Vejam vocês, porque a renda emergencial foi projeto do Congresso. O governo estava discutindo se era de 200 e o Congresso fez um projeto de 500. Ele aí, para não ficar atrás, disse, então pode ser 600. Lembrem-se disso. Até o mais significativo e todos os outros.
até temos uma boa participação, cidadania, nosso líder, Arnaldo Jardim, tem tido uma ótima posição, defendendo alguns dos projetos, a nossa Carmen Zanotto, com um papel importantíssimo no secretariado de acompanhamento da pandemia. Temos a nossa bancada está tendo uma excelente participação junto com o Congresso na questão da pandemia, do enfrentamento. Eu até diria, e faço uma crítica, está ausente da política. Já deveria ter algumas CPIs, ou pelo menos uma CPI, contra esse governo. São escândalos e mais escândalos, denúncias e mais denúncias, problemas graves, como você na pandemia, ter um Ministério da Saúde com mais de 54 dias sem um ministro da Saúde, porque tem lá um interino, um general, que de nada entende de saúde. É um completo desrespeito com a vida humana. E não tem uma CPI. Então, isso é uma falha do Congresso Nacional Brasileiro. Nisso daí. Mas, do ponto de vista da sua atuação na pandemia, importantíssimo. Então, dizer a vocês que essa questão tem que começar a ser discutida. E não podemos acreditar que neste governo, porque é importante salientar, a economia brasileira já tinha se revelado desastrosa pelo PIBinho bem antes da pandemia, em 2019. Ou seja, nós não estamos em nenhuma maravilha, ao contrário, nós só temos um ministro da Economia boquiroto, inclusive que agora desandou a querer desmoralizar o Plano Real, talvez por um recalque, inveja, por não ter participado de nada importante da economia brasileira. E quando foi dada a oportunidade, é esse desastre que nós estamos vendo aí. Ok, Roberto, usar esses minutinhos finais para te agradecer, né? Deixar a palavra contigo para que tu possa se despedir, não mais só de Santa Catarina, né? De Balneário Camboriú, porque nós já vimos aí a gente do Brasil inteiro nos acompanhando, né? Agradecer a tua disponibilidade, né? Dizer que, assim como tu falou, as pessoas do partido podem ter certeza que não há dificuldade alguma em fazer isso que a gente está fazendo hoje. Foi uma conversa com o Laílson e outra com o senhor, e nós já agendamos tudo certo. Então, que o nosso pessoal use desse instrumento até para poder se ajudar nos seus municípios. Obrigado, e eu deixo para você finalizar a nossa live. Olha, eu que agradeço, João, foi ótimo, viu? Muito agradável, e digo isso já dizendo, estou à disposição. Eu não disse aquilo para qualquer um que desejar, do partido, do diretório municipal, no Estado, quiser organizar mais amplo, menor, como candidato, com seus apoiadores, não importa. Se tiver agenda, entre em contato com o Laílson, vai saber se tem e nós vamos marcar. Porque, olha, isso não é de hoje. O que eu me sinto bem é de que eu continuo com a mesma disposição do ponto de vista da cabeça, das ideias, da emoção, do entusiasmo, e de continuar acreditando naquilo que eu, desde jovem, me dediquei. Quando eu, com os meus 19 anos, entrei no Partido Comunista Brasileiro, pensei em construir um Brasil, ou pelo menos ajudar, um Brasil que fosse mais fraterno, com maior igualdade, com maior justiça, onde não se visse tanta miséria. Infelizmente, nós não conseguimos. Nós, quando eu digo, nós brasileiros, os nossos governos, mas isso não implica em que temos que abandonar essa luta, esses nossos objetivos. O cidadania é algo que, para mim, está significando isso com modernidade, com contemporaneidade. Eu olho para o passado e me sinto honrado. Não tenho nada, mesmo nos meus erros, não me arrependo. Pelo contrário, eu tenho orgulho do que fiz até hoje. Mas continuo achando que pouco fiz e precisamos fazer. E vocês que estão aí, eu não vi o rosto, mas imagino. E dizer a vocês que a gente, eu também tenho uma visão, uma cosmovisão, melhor dizendo, de que não acredito em imortalidade. Eu não acredito em deuses nem em diabos. Então, para mim, o significa imortalidade
o que nós fizemos em vida e que possa ser lembrado pelos nossos filhos, netos, pelas novas gerações. Ela pode ser uma imortalidade pequena, um pouco maior. Então, vocês saibam que todos vocês são responsáveis pelas imortalidades que existem mundo afora, representando os seus ascendentes, sua família, está representando também essa família, cidadania. Saibam que o que vocês se comprometem e fazem estão respeitando e imortalizando o que a gente fez. Um grande abraço. Um grande abraço, Roberto, e a todos os membros do Cidadania e simpatizantes que nos acompanharam. Até a próxima live na quinta-feira que vem. Um abraço. Um abraço, Roberto. Um abraço aí. Felicidade.